Eu já estou aqui há alguns dias com o Moto Edge 20 e no vídeo de hoje eu vou te passar as melhores dicas e truques para você usar 100% do seu novo Motorola. Esse é um dos aparelhos mais legais que a Motorola lançou agora em 2021 e nesse vídeo você vai aprender muita coisa sobre ele, tá? Deixa o like, se inscreve aí embaixo e roda a vinheta. Vamos começar então pela primeira dica, que é em relação ao botão interativo, que é esse botão Power aqui, onde já fica o sensor de digitais. Se a gente tocar duas vezes nele, ele abre um menuzinho aqui na lateral pra gente, onde a gente pode abrir alguns aplicativos diretamente ou clicar para a gente configurar ele aqui, ó. Se a gente clicar nas configurações aqui embaixo, a gente tem algumas configurações que nós podemos fazer, tá? Para a gente habilitar ele, a gente vai clicar aqui no aplicativo Moto, tá? Você vai abrir ele, esse aplicativo Moto, vai clicar aqui no lateral e vai clicar em gestos, tá? E aqui você vai ter a segunda opção, botão interativo. Habilita ela aqui na parte de cima, tá? E aqui abre as configurações e clica em tocar duas vezes. E você vai abrir o mesmo menu que você poderia estar utilizando. Aqui você pode adicionar novos aplicativos, se você quiser. Tem um limite, tá? Que ele já está limitado, você tem que tirar um para colocar outro. A gente pode colocar o aplicativo que você quiser aqui, tá? Vou colocar aqui o YouTube Explorar. Temos algumas ferramentas, mas aí você vai ter que desabilitar os outros aqui na parte de cima para você colocar. Você pode voltar ao início, tocar o app mais recente, contatos você consegue adicionar. Se tem algum contato que você usa muito, você pode, por exemplo, tirar o relógio, vir aqui e adicionar um contato. E aí, na hora que você tiver feito a configuração, você dá dois toques rapidinho aqui, ele já aparece aqui. Aí clicando, ele já vai abrir o seu YouTube ou o aplicativo que você utilizou, colocou lá nas configurações. É uma dica bem legal isso daqui, porque aí você dá uma função extra para esse botão aqui, que não seja apenas desligar e desbloquear o seu dispositivo. A segunda dica sobre o Moto Edge 20 é em relação à bateria. Ele não conta com muita bateria e é bacana a gente pensar futuramente, né? Você ter uma bateria duradoura para daqui 2 anos não ter que trocar ela. Para isso, você vai entrar aqui nas configurações, vai clicar em bateria e aqui em bateria nós temos aqui, ó, carregamento otimizado. Abrindo ele, você vai ver que nós temos aqui o carregamento otimizado já sendo aqui desabilitado. Aqui, ó, ele diz aqui, ó, o dispositivo aprende sobre o seu comportamento para prever quanto tempo ficará conectado à energia. Depois de definir um padrão, ele carrega 80% da bateria e deixa os últimos 20% para quando estiver quase na hora de você tirar da tomada. Reduzir o tempo de carregamento acima de 80% diminui o desgaste da bateria. Eu recomendo fortemente você habilitar isso, principalmente se você carrega o seu aparelho à noite, tá? Se você tem costume de deixar o seu aparelho carregando à noite, não tem problema. Habilitando essa opção que eu te mostrei. Porque aí ele vai colocar para carregar, perto da hora que você for acordar, ele já vai estar quase em 100%, ele já vai estar bem bacana, tá? Ai, ovos. Quer ovo? Carro dos ovos. Não tá nem ouvindo com o fone. Tô ouvindo sim. Não, imagina aqui o microfone. 10 sim. Tá 18, filho. Ô, louco. R$12 tá no mercado. Depois do almoço eu falo pra você. Tá até um ovinho caipira ainda. Não, nem precisa. Tomar no seu nariba. E fazendo essa opção, você vai poder estar carregando seu aparelho a hora que você quiser, sem estragar o seu aparelho e a sua bateria. Porque muitas pessoas, depois de 1 ano e meio, 2 anos, a bateria já não segura aquela mesma carga. E habilitando isso aqui vai ajudar a você a estar utilizando. E aqui em cima, ó, ele mostra aqui, ó, aprendendo o padrão de carregamento. Então aqui você pode entrar para ver se ele já aprendeu e já está utilizando essa função depois de alguns dias aí. Agora eu vou te ensinar mais uma dica sobre bateria para o Edge 20. Ele não tem uma bateria muito grande, mas ajudando na bateria é o que importa. Entra nas configurações, clica em rede internet, a primeira opção, clica no seu Wi-Fi e aqui no Wi-Fi você clica em preferências do Wi-Fi e desabilita ativar o Wi-Fi automaticamente, tá? E aqui você clica naquela opçãozinha embaixo e vai ter aqui, ó, notificar quando houver redes públicas, desativa também. Que aí senão ele vai ficar abrindo toda hora procurando rede Wi-Fi, isso daí vai gastar mais bateria. E ele já não tem muita, né? Ele é bem fininho, bem bacana. Então ele teve que reduzir a capacidade que vem dentro dele. E agora eu vou te ensinar algo sobre chamadas. Aqui no Moto Edge 20 você pode bloquear números desconhecidos de te ligarem, tá? Então você entra aqui nas configurações. Aqui nas configurações, você vai clicar nas configurações dos 3 pontinhos lá em cima e configurações. Aqui você vai clicar em números bloqueados. E aqui tem em cima, ó, bloquear chamadas de números não identificados. Então aquela pessoa que te liga e não mostra o número, ela não vai conseguir te ligar. Isso é bacana para você não ficar recebendo ligação de quem você não sabe quem é
e não conseguindo identificar a pessoa. Então, se a pessoa for te ligar, vai negar a ligação direto e pronto, já está ali. Caso você receba aquelas chamadas de operadora e etc., você pode vir adicionando os números que eles te ligam. Claro, eles ligam de um monte de número, porque é VoIP, então eles têm milhares de números. Então você pode ir adicionando um por um aqui para bloquear e diminuindo a frequência que eles ficam te ligando, beleza? Agora voltando à relação à bateria, vou ensinar mais um negócio aqui, só que ele é mais invasivo e ajuda mais na bateria, tá? Configurações, você vai procurar aqui localização, onde ela está aqui, ó, localização. Busca por Wi-Fi Bluetooth. Clicando nela aqui, nós temos busca por Wi-Fi e busca por Bluetooth. Minha recomendação é você desativar os dois, tá? Porque ele não vai ficar procurando Wi-Fi e Bluetooth sem você querer. Eu só não recomendo você desativar isso daqui se você trabalha com Uber, 99 Táxi ou com algo que usa o GPS o dia todo. Ele não vai atrapalhar seu uso com o GPS se você for usar para viagem, mas eu não recomendo desativar se você usa para Uber ou etc, porque talvez o aplicativo que você utiliza pode requerer essas funções habilitadas para estar usando. Eu não sei se requer, mas eu não recomendo desativar, tá? Beleza? A próxima dica é em relação à memória RAM do Moto Edge 20. Se a gente entrar aqui em Sistema e clicar em Desempenho, aqui nós temos aqui, ó, Início Rápido e Otimização da RAM. Essa otimização da RAM é bem legal se você usa o Ready4 que vem embutido nele. Aquela função que você coloca ali na dock ou no seu computador, ele vira um desktop. Clicando em otimização da RAM, aqui nós conseguimos utilizar até 2 GB a mais da memória interna. Então aí você reiniciando ele aqui, ele vai acabar aparecendo mais 2 GB de RAM e vai ir para 10 GB de memória RAM no seu aparelho. Isso é muito legal, porque a gente sabe que computadores precisam de mais memória. Então aqui você vai conseguir usar o armazenamento interno como memória RAM e vai dar um gás a mais para o seu aparelho se ele estiver utilizando o Ready4. Agora essa dica é para você que usa muitos aplicativos juntos. Você quer utilizar 2 aplicativos juntos? Um bloco de notas, um vídeo, etc. Dá para fazer isso. Entra aqui nas configurações, clica aqui em tela. Aqui em tela a gente vai clicar em avançado. Em avançado você vai descer aqui embaixo. Ó. Vamos ver aqui, tela alerta, captura, deslize para dividir a tela. Clica nele aí, habilita ele, ele vai te mostrar aqui um exemplo, tá? Para você fazer igual, para você selecionar e etc. Então beleza, aqui está o exemplinho, para voltar para a tela cheia e ativar, permitir, beleza, funcionando. Para a gente utilizar, por exemplo, o que dá para fazer? É muita coisa, tá? Dá para você, um exemplo, tá aqui na Play Store procurando um aplicativo novo, você puxa aqui do lado, abre o Google Chrome, você pode abrir o YouTube, por exemplo, deixar um vídeo rolando, você pode vir no G1, aqui, G1, ver as suas notícias e deixar na janela de cima um vídeo rolando. Você pode colocar um bloco de notas na parte de cima e a sua calculadora na parte de baixo. Então aí fica muito mais legal você usar o aparelho. E se você não quiser mais, você só arrasta um para cima e pronto. Isso vai deixar o seu aparelho muito mais interativo com o seu dia a dia. Você vai precisar de 2 aplicativos, você não vai precisar ficar indo lá para a gaveta de aplicativo trocando direto. Então é só jogar o dedinho para o lado e voltar. Ele vai te pedir o outro aplicativo e você já habilita aí e começa a usar. Agora eu vou te dar uma dica bem interessante que eu acho que ninguém passou para você. Esse botão de digital, ele funciona como toque. Mas se você quiser que ele só desbloqueie quando você apertar ele, tem como. Então se você quiser fazer isso, você vai entrar nas configurações, vai clicar em segurança, vai clicar em impressão digital, vai colocar a senha do seu dispositivo que você usa para desbloqueio quando não for digital. Feito isso, aqui nós temos desbloqueio por toque. Tocar no sensor digital quando a tela estiver apagada para desbloquear o telefone. Com esta opção desligada, será necessário pressionar o botão liga e desliga para fazer isso. Então se você deixar desligado, na hora que você for só encostar aqui o dedo, ele não desbloqueia. Você tem que apertar o botão para ele ler. Então isso é legal porque aí, por exemplo, toda vez que você pega o celular só para olhar a hora, acaba desbloqueando e não quer. Pode ser bacana você ativar isso se isso acontece com você. Agora eu vou te ensinar uma outra dica que está lá naquele menu que eu acabei de te mostrar em tela. Aqui em tela nós temos aqui, captura de tela com 3 dedos. Aqui você clica nela, habilita ela aqui em cima, tá? O meu já está habilitado, e clica em configurar. Aqui nós temos as exceções, que por exemplo, você pode adicionar o seu jogo, pode adicionar algum aplicativo que você usa muito gesto. Então aqui, por exemplo, se eu tenho Call of Duty, imagina que eu estou lá no Call of Duty e encosto 3 dedos ao mesmo tempo na tela. Aí ele vai tirar uma print, vai travar meu jogo, então vai ser bem chatinho, tá? Então você adiciona as exceções aqui e pronto.
Para você tirar a print, você chega na tela que você quer aqui no Google Chrome e segura 3 dedinhos nela, ó, e ele já tira a print ali embaixo. Se você quiser fazer uma print maior, você clica nesse botãozinho embaixo. Aí ele vai começar a descer, ó. Você vem descendo e pronto. Aí você quer compartilhar, você clica aqui e escolhe aonde você pretende compartilhar a sua imagem. Isso é muito bacana para você utilizar no dia a dia. E a última dica que não pode faltar é para você deixar o seu Moto Edge ainda melhor, mais rápido e muito fluido. Entra aqui nas configurações, entra aqui em sobre o telefone, em sobre o telefone, a gente vai vir aqui na parte de número da versão, última versão. Clica várias vezes nele, ele vai perguntar a senha do seu aparelho, você põe novamente. Feito isso, você já é um desenvolvedor. Para a gente entrar nesse desenvolvedor, você volta uma tela, ele vai estar aqui em sistema, em avançado, opções do desenvolvedor. Aqui a primeira coisa que você vai fazer é desabilitar a atualização automática do sistema. E você vai achar essa opçãozinha aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. Escala de janela, transição e a duração, tá? Aqui essas 3 opções elas estão em 1x, que quer dizer que a velocidade dela tá normal, é a velocidade padrão uma vez. Essas animações seriam aquelas aberturas de janela e etc. Pelo Moto Edge 20 ser muito rápido e ter um processador bacana, se você deixar ela em 0.5 todas, ele vai acelerar essas animações pela metade, ele vai dobrar a velocidade que elas abrem. Então, ó, na hora que eu jogar para a área de trabalho aqui, ó, essa animação, ó, fica vendo, ela vai muito mais rápido. Se eu abrir a Play Store, vai muito mais rápido. Se eu abrir o Google Fotos, vai muito mais rápido. Se eu abrir o Google Chrome, vai muito mais rápido. E isso ajuda você a ser mais rápido e produtivo no seu dia a dia. Então, se você fizer essa configuração, eu tenho certeza que seu Moto Edge vai parecer outro aparelho. Faz o teste, porque com as configurações de tela de 90 Hz, 120, né, na verdade, deixa eu confirmar aqui que agora até deu branco. Taxa de atualização da tela. 144 Hz habilitado, nós temos aqui uma fluidez absurda. Então, na hora que você for usar o aparelho, assim, abrir, fechar, ir para lá e para cá, na hora que você pegar outro aparelho, você vai achar que você está com uma carroça, para você ter uma ideia. Então, habilita aí, me comenta aqui embaixo nos comentários se melhorou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seu amigo que tem um Moto Edge como esse, tá? Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.